ela vai ter que ficar o quê? Vermelha. Vamos ver? Então aqui, ó, vou colocar uma substância, não sei quem que ela é, se é um ácido ou se é uma base. Vou colocar um pouquinho, beleza? Vamos colocar dos dois já direto e da outra substância, ok? Agora, vou gotejar algumas gotinhas do indicador, fenolftalina, e vamos ver. Se esse ficar vermelho, o que ele vai ser? Uma base. Opa, identificamos. Então, ele é uma base, ok? No outro, vamos adicionar. O que aconteceu? Nada. Permaneceu incolor. Então, isto aqui só pode ser um ácido e esse outro só pode ser o quê? Uma base. Simples, não? Então, através do indicador, você pode determinar se a substância tem caráter ácido ou tem caráter básico. Beleza, galera? Outra função importante são os sais. Bom, o que é um sal? Já até comentei agora há pouco. Sal vai ser obtido através de uma reação entre um ácido e uma base. Então, vocês podem guardar o conceito assim: ácido mais base, sal mais água. Beleza? Só que nós temos que conhecer esse mecanismo de reação. Como que funciona a reação de neutralização, também conhecida como salificação. O próprio nome está dizendo, formação de sal. Sal é todo composto que em água se dissocia, liberando como cátion diferente do H+, e ânion diferente do OH-. Então, a resultante desta reação entre um ácido e uma base é um sal, que não pode ter nem H no início e nem OH no final. Bom, aqui nós temos o exemplo de uma reação de neutralização, também conhecida como salificação. Olha só, HCl, ácido clorídrico, mais NaOH, hidróxido de sódio. Note que já está em vermelho o H e o OH, porque o hidrogênio com o OH vão formar o quê? A água. E o Na com o Cl vai formar o quê? O NaCl, que é um composto iônico também, que já vimos na ligação iônica anteriormente. Então, uma reação simplesinha, só que nós temos alguns problemas. Por exemplo, aqui eu tenho HCl, mas se eu tivesse dois aqui, 2 hidrogênios, aí complicaria um pouco. Para você neutralizar, porque a reação é de neutralização, os 2 hidrogênios, quantos OHs você vai precisar de 2? Então, aqui você teria que fazer um balanceamento dessa equação. 2 hidrogênios, 2 grupos OHs, e daí o restante você vai ter a formação do sal obtido, tá? Então, é uma reaçãozinha simples, tá? E você tem que estar analisando o processo de igualdade entre os hidrogênios e os grupos OHs. Então, olha só, a nomenclatura dos sais você pode obter da seguinte maneira. Substituir as terminações dos ácidos pela do sal. Tem até uma frasezinha que você pode guardar. Mosquito teimoso, temato tipico, temeto num vídrico. Nossa, vou repetir. Mosquito teimoso, temato tipico, temeto num vídrico. Se você alinhar, fica mosquito, ito, teimoso, oso. Então você substitui a terminação do ácido oso pela terminação ito. Quando o ácido é sulfuroso, você substitui a terminação oso pela terminação ito. Então vira o quê? Sulfito. Aí, ó, temato, tipico, ico por ato. Então, se o ácido era sulfúrico, o ico substitui por quem? Por ato. Então, vai ficar o quê? Sulfato de o nome do metal. Agora, se você tem um ácido, por exemplo, HCl, ácido clorídrico, se você tirar o hidrogênio e colocar um metal qualquer, vai virar a terminação o quê? Mosquito, teimoso, temato, tipico, temeto, num vídrico. Hídrico substitui por quem? Por eto. Então vai ficar o quê? Cloreto de sódio, por exemplo, que é o NaCl que a gente deu o exemplo ali. Então essas substituições são importantes. A nomenclatura é estudar, galera. Tem que pegar o livro, tem que pegar o DVD e ir rodar várias vezes até chegar na sua nomenclatura e até você entender um pouco a nomenclatura desses compostos. Agora, os sais, eles podem ser classificados de algumas maneiras. Primeiro, o sal pode ser neutro ou normal. O que vem a ser um sal neutro ou normal? Sal neutro ou normal é aquele que não possui hidrogênio e nem OH na sua composição. Ele é obtido através de uma reação de neutralização total. Já o sal ácido é aquele que possui o quê? Hidrogênio na sua composição. Por exemplo, NaHCO3, que é o carbonato ácido de sódio. O bicarbonato de sódio, né? Muita gente conhece como antiácido estomacal. Beleza? Outra classificação é um sal básico. O que é um sal básico? É o que tem OH no meio. Como OH no meio? Por exemplo, MgOHCl. Outra função importantíssima são os óxidos.
beleza? Óxido está presente no nosso ambiente em diversas situações. Os óxidos, por definição, são compostos binários. O que é um composto binário? Dois elementos, onde que um desses elementos é o oxigênio. Só que para ser óxido, esse oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo. Os óxidos são encontrados em vários processos do nosso dia a dia. Por exemplo, eu vou construir uma casa. Eu preciso do quê? De tijolos, beleza? Mas eu preciso do que tenha sílica, né, a areia. Preciso de cal, que é o CaO, que é o óxido de cálcio, e outras funções que podem ser também utilizadas. Por exemplo, o CO2 na sua respiração. O que o CO2 ele é? Ele é um óxido, certo? O SO2, problemas na chuva, né? Chuva ácida. E assim a gente vai estar citando algumas estruturas que são importantes para o seu vestibular. O que nós podemos caracterizar é uma fórmula geral de um óxido. Como eu falei para vocês, ele tem que ser um composto binário. Então, olha só, você vai ter que ter o oxigênio, que vai ter que ter uma carga de -2. Lembra que ele é da família 6A, 6 elétrons na última camada tem que receber 2, certo? E um elemento E, que geralmente é um metal, beleza? E tem uma carga o quê? Positiva. Por que ele é positivo? Porque o oxigênio é o mais eletronegativo. Agora, alguns exemplos aqui, ó. O CO2, o H2O, o MnO2O7, o Fe2O3 e assim por diante. Ó, se você for analisar, o oxigênio vale quanto? -2. Então, 2 vezes -2 dá -4. Então, qual seria a carga do carbono? +4. Ok? Por que mais? Porque ele é menos eletronegativo do que o oxigênio. Se você pegar, por exemplo, o ferro, ó, o ferro vale +3. Ó, se você cruzar os valores, ó, +3 e ó, -2. 3 vezes -2 é -6. 2 vezes +3 que tem aqui em cima, +6. +6 com -6, 0. Agora, a nomenclatura, essa é um pouquinho complicada também. Dos metais é fácil. É óxido de o nome do metal. Por exemplo, sódio. Então vai ficar o quê? Óxido de sódio. O cálcio, óxido de cálcio. Magnésio, óxido de magnésio. Agora, se for um não metal, como por exemplo o carbono, ou o nitrogênio, ou o enxofre, os não metais, a nomenclatura tem que ser dada da seguinte maneira. Você utiliza prefixos. Quais são esses prefixos? Mono, di, tri, tetra, penta, hexa e assim por diante. Para o número de oxigênios, de mais o nome do não metal. Então, por exemplo, CO2. Quem que é o CO2? Quantos oxigênios? 2. Então vai ser o dióxido de carbono. Beleza? Se for, por exemplo, o SO3, trióxido de enxofre. Se fosse o N2O5, pentóxido de dinitrogênio. Perceberam que eu coloquei o di também no nitrogênio? Porque são 2 nitrogênios que aparecem. Agora, os óxidos, eles podem possuir algumas propriedades. Quais são essas propriedades? Primeiro, ácido, básico e os neutros. Beleza? São as 3 mais importantes. Tem outras, mas essas são as que mais caem no seu vestibular. O que vem a ser um óxido básico? Para ser básico, tem que ter metal ligado ao oxigênio. E quais são os principais metais? Família 1A e família 2A. Então, quando o elemento ligado ao oxigênio pertencer à família 1A e 2A, eles possuem propriedades básicas. Ou seja, podem neutralizar soluções ácidas? Sim. Resultando no quê? Sal e água. Perceberam que agora praticamente é um resumo de todas as funções? Óxido, pessoal, é muito importante. A outra definição de óxidos pode ser um óxido ácido, ou também chamado de anidrido. O que significa a palavra anidrido? Sem água. Então, os óxidos ácidos são todos aqueles que, quando você reagir com a água, vai dar um ácido que você viu. Por exemplo, CO2. Reage a CO2 com água. O que vai dar CO2 mais água? H2CO3. Quem que é o H2CO3? Ácido carbônico. Se você pegar, por exemplo, o SO2, quem que é o SO2? O dióxido de enxofre. Reagir com água vai dar o quê? H2SO3. Quem que é o H2SO3? Ácido sulfuroso. O mais importante de todos, o SO3. Quem que é o SO3? O trióxido de enxofre. Reage com água, vai dar o quê? H2SO4. E aqui deixa eu abrir um adendo aqui, ó. Por exemplo, o diesel, certo? Combustível diesel. O que acontece? Ele possui enxofre dentro da sua composição. Quando você coloca no seu carrinho lá, no caminhãozinho, no tratorzinho para queimar, o que acontece com esse enxofre? Ele se liga com oxigênio, combustão, e vai liberar o que para a atmosfera? SO2 e SO3, que é o dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre.
Esses compostos, ao reagirem com a umidade do ar, a água que está nas nuvens, vai formar o quê? O H2SO3 e o H2SO4, que cai na forma do quê? Chuva ácida. Aí os problemas na agricultura, na erosão do solo e assim por diante. Então, olha como isso é importante para o seu dia a dia. Podem cair questões no seu vestibular, certo? Envolvendo essas questões ambientais, porque isso está na moda. Se está na moda, o pessoal costuma colocar no seu vestibular. Agora, a definição de outro óxido é o óxido neutro, que não reage com água, não reage com base e não reage com ácido. Então ele é neutro. Um esqueminha que você pode, por exemplo, levar para o seu vestibular é o seguinte, lembra de uma TV norte-americana famosíssima? Não é a CNN? Certo? Então, a mesma coisa, carbono, nitrogênio e nitrogênio. Só que aqui no nosso esqueminha aqui vamos colocar um 2 no final. Então, fica CNN2, mais o oxigênio. Então, fica CO, NO e N2O. Esses são os 3 principais óxidos neutros, que não vão reagir com ácido, com base ou com água, mas reagem com oxigênio, porque senão a gente estava morto hoje. Você acredita nisso? Por exemplo, quando tem uma queima lá fora num combustível qualquer, por exemplo, a gasolina, não libera o CO para a atmosfera? O CO mata, ok? Então, não tem um monte de carro aí, você não está escutando um carro passando, um trator passando, um caminhão passando, qualquer um automóvel passando? O que ele está liberando? CO. Então, se ele está liberando CO e esse CO não fosse transformado em outra substância, nós estaríamos mortos hoje. Então, o CO reage com oxigênio para produzir quem? O CO2, que é absorvido lá na fotossíntese através de uma reação para a produção de oxigênio. Beleza? Então, cuidado. Óxidos neutros ou diferente, não é que eles não vão reagir, só não reagem com água, com ácido e com base. Mas com oxigênio eles reagem para transformar em novas e outras substâncias. Beleza? Então essa seria uma parte importantíssima para o seu vestibular, a parte sobre funções inorgânicas. Quais são elas? Ácidos, bases, sais e óxidos, os mais importantes. Então, pessoal, esta é uma aula pesada, vocês já perceberam, tá? Infelizmente é uma parte da matéria decoreba mesmo, tá? Decorar ácido, decorar base, decorar sal, né? A nomenclatura. Então, pegue um livro, pegue um pouquinho mais aprofundado, tente dar uma decoradinha aí nesses principais nomes. Também não vai precisar se aprofundar muito, né? Os principais a gente comentou aqui nesta aula e vocês vão se dar bem em qualquer vestibular que vocês forem fazer. Beleza, galera? Um abraço!